Quem aqui gosta de presente? Só eu gosto de presente? Eu sei que algumas pessoas têm algumas outras linguagens de amor, né? Tem gente que não gosta tanto de presente. Eu duvido alguma pessoa não gostar de presente, né? Eu duvido uma pessoa falar assim, você chega com ela um presentão, né, algo bom, e ela fala rejeita. Não, obrigado. Já viu alguém rejeitar presente? Né? Tem algumas crianças e adolescentes que fazem isso, né? Você vai entregar um presente para ela, principalmente criança, né? Criança abre o presente ali e ela... Dá para ver na cara dela, né? E tem alguns adultos também que dá para ver que ele não gostou, né? Que eu não gostei do presente. Tem alguns adultos que fazem isso também. Dá para você ver na cara dele que ele não gostou. Mas é quase difícil uma pessoa não gostar de presente. E hoje eu quero falar sobre algo que o rei nos deixou. Algo que o próprio Jesus nos deixou. E aí está aqui no versículo 5 adiante. Gostaria que você acompanhasse na sua casa, aqui você está comigo também, acompanhasse os versículos. Deixe aberto aí, a gente vai folhear algumas passagens hoje. Hoje eu vou lhe falar sobre o presente do rei. Esse é o título da mensagem, o presente do rei. Versículo 5 diz assim, agora que eu vou... É João 16, 5. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que me pertence, tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu digo que o Espírito receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês. Eu quero frisar o versículo 7, principalmente na parte B ali no finalzinho, onde ele vai dizer, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Queridos, quando nós recebemos um presente, eu não sei vocês, mas quantos presentes eu já recebi e não li o manual? Você já recebeu algum presente e não leu o manual? E depois de algum tempo, esse presente que você recebeu estragou? Porque você não leu o manual? Ou não só leu o manual, mas você não sabe a função. O que esse presente faz? Eu já ganhei um celular que não sabia mexer, eu já ganhei várias coisas que não sabia mexer. Ou não sabia a função, eu ficava lá mexendo, falei, para que serve isso? Para que serve isso? E isso acontece também, querido, na nossa vida. Acontece na vida de muitos cristãos, que têm o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, mas ainda não compreendem a obra desse Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo faz na vida dele. Ele continua aprisionado ainda, ele continua numa vida como se não recebesse nada, como se não recebesse o próprio Deus habitando dentro de você, que o Espírito Santo é Deus. Se você não se impactar com a grandiosidade disso, que o próprio Deus habitando dentro de você, se você não entender o que esse presente representa para você, querido, você vai perder ou você não vai desfrutar daquilo que você recebeu. Mas aquele que recebe o presente, sabe a função, aquele que recebe algo que é grandioso e sabe a obra dele, querido, não há nada que pare você, porque você, além de entender, você está vivenciando na prática aquilo que você recebeu. É isso que o Espírito Santo veio fazer na nossa vida. Ele veio te capacitar para você viver algo diferente.
Ele veio te capacitar não para viver mais uma vida de cristão, mais ou menos, né? Não. Querido, há dentro de você o Espírito Santo, e esse é um presente valiosíssimo. Então eu quero falar com você hoje sobre a obra desse presente, a obra desse Espírito Santo. O que ele realiza em nós? Porque talvez nós sabemos, mas durante a caminhada nós esquecemos. Ou talvez nós vivemos uma vida tão corrida, em um século tão corrido, de tantas coisas, que nós esquecemos a obra grandiosíssima que o Espírito Santo, que esse presente que habita dentro de você, realiza. Querido? Então vamos, junto comigo, explanar alguns pontos, mediante essa passagem, mediante a João 16, nós vamos ler outras referências também, gostaria que você acompanhasse. Então, a primeira obra, eu não vou falar de um ponto cronológico da obra do Espírito Santo, então eu não vou falar cronologicamente, ou o primeiro passo que o Espírito Santo faz. Não, eu vou falar alguns pontos que ele faz, a obra dele, e depois, se você quiser, se você tem uma boa cabeça, você pode, não, o Espírito Santo ele faz isso primeiro, faz isso depois. Eu não quero falar cronologicamente, mas eu quero falar alguns pontos. A primeira coisa que eu quero falar com você que esse presente que você recebeu ele convence o homem do pecado, justiça e juízo. Isso é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Sabe aquela pessoa que você evangeliza, você prega, você chega lá e você está 16 anos, 20 anos pregando para essa pessoa? E talvez você está tentando com a sua própria força? Querido, não é pela sua própria força. A palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Em João 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o homem do pecado. Então, às vezes nós queremos, muitas vezes, chegar perto de uma pessoa que está vivendo uma prática de pecado e dizer para ela com a nossa própria força ou com a nossa própria religiosidade, o que você está vivendo é errado. Mas talvez o Espírito Santo está longe disso. Ele convencerá do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, ok? Porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então a primeira coisa que esse presente valiosíssimo faz, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso que ele fez com você, querido. Não foi a palavra de um pastor, não foi uma pregação simplesmente, pode ser que essa pregação foi uma ferramenta, mas quem fez a obra foi o Espírito Santo. Quem quebrou esse coração duro foi o Espírito Santo. Quem quebrou esse coração duro aqui foi o Espírito Santo. Quem convence o ateu é o Espírito Santo. Quem convence outras pessoas que estão no caminho errado é o Espírito Santo. Você pode chegar numa prostituta e dizer para ela, você pode mostrar na Bíblia, olha, o caminho que você está levando é caminho de morte, mas se o Espírito Santo não trabalhar na vida dela, não convencer ela do pecado, da justiça e do juízo, nada adianta. Nada adianta. É por isso que nós temos que continuar, querido, ministrando, pregando, porque quando o Espírito Santo vier, querido, não há coração duro, não há pessoa que seja aquela pessoa ali, não, aquela ali não vai se converter. Pensa agora na sua cabeça, a pessoa que você fala assim, aquela ali não. É só você às vezes pensar nisso e olhar para dentro de você e falar, nossa, 20 anos atrás eu não estaria aqui. É verdade? Outra obra que esse presente faz na nossa vida, ele produz regeneração. Regenerar é tornar, dar a vida, é formar de novo. Vou repetir, regenerar é tornar, dar a vida, é formar de novo. Ok? O Espírito Santo é o agente da regeneração de Deus através de Cristo Jesus. Abre sua Bíblia em Tito. Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito, capítulo 3, versículo 4. Em Tito, capítulo 3, versículo 4, vai dizer assim: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, versículo 5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E como eu disse para você, regenerar é tornar, dar a vida, é formar de novo. Em 2 Coríntios,
capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele vai dizer assim, portanto, esse versículo algumas pessoas sabem de cor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram nova todas as coisas. E quem faz o lavar regenerador? O Espírito Santo. Esse presente que você recebeu. É Ele que limpa, é Ele que te regenera, é Ele que faz nova todas as coisas, querido. Outra coisa que esse presente que você recebeu faz ele produz santificação. Esse presente que você recebeu produz santificação. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 6, versículo 11. 1 Coríntios 6, 11. O Espírito Santo, ele produz em nós tanto a santificação estado, tanto a santificação processo. Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Em 1 Coríntios 6, 11, vai dizer assim: alguns de vocês eram assim. Só de começar esse versículo dá uma alegria, né? Porque agora a nova condição que vocês têm. Alguns de vocês eram. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não, eu vou repetir para vocês. Alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo, ele realiza em nós tanto a santificação estado, tanto a santificação processo. A santificação estado, querido, no exato momento que você confessa Jesus. O Espírito Santo habita dentro de você, você já passa da santificação estado. No momento, exato. Mas a santificação processo, querido, ele também realiza. Processo, já diz, é processado. É ao longo do tempo. É por isso que talvez a gente não entende muitas das vezes o camarada que vem para a igreja, ou a moça, a irmã que vem para a igreja, e leva um tempo, e muitas das vezes nós cristãos, nós apontamos o dedo, nossa, esse irmão aí não está acontecendo nada. Não, querido, nós precisamos entender da mesma forma que nós tínhamos vícios, que foi difícil abandonar, que foi uma santificação, processo. Cada dia o Espírito Santo dizendo para você, abandona esse cigarro, abandona essa bebida. Não foi fácil. Mas a santificação estado, a partir do momento que nós confessamos, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Ele é habitação. Você já faz parte do povo santo de Deus. Mas há uma santificação, processo, que é a cada dia. É isso que ele faz na nossa vida. Você não é santo por si só. Você não caminha uma vida de santidade. E é possível, querido, que a palavra de Deus diz, sede santo porque eu sou santo. A palavra de Deus não mente. Deus não está fazendo uma brincadeira com a gente, tipo assim, sede santo porque eu sou santo. Eu sei que vocês não vão conseguir ser santos. Não, Deus não faz brincadeira com a gente. Ele não é uma piada. Ele diz, sede santo porque eu sou santo. É possível, mas quem faz isso? Quem faz isso? O presente que está dentro de você. É aquilo que habita dentro de você. É o Espírito Santo todo dia te convence. Olha, o caminho que você está indo é errado. O caminho, onde você está indo, você precisa se libertar disso. Deixa eu te lavar, deixa eu te limpar. É o Espírito Santo que faz isso, querido. Então, quando nós olhamos para uma pessoa que está chegando a Cristo agora, entenda que ele já faz parte do povo santo, mas ele precisa passar pelo processo da santificação. Ok? Outra coisa que esse presente maravilhoso faz, ele nos ensina e nos ajuda a lembrar. Em João 14, versículo 26, João 14, versículo 26, vai dizer assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. O Espírito Santo, querido, é um grande mestre. Eu, quando me firmei no caminho do Senhor, até dentro da igreja que eu estava, eu cresci no lar evangélico, mas eu era raso, biblicamente, eu não entendia nada. Mas quantas vezes eu não abri a Bíblia, sem teologia nenhuma, e o Espírito Santo falava comigo, me levava a profundezas, me levava a revelação. E quem faz isso é o Espírito Santo. Não é um curso de teologia, o curso de teologia vai te ajudar, mas quem revela,
Quem ilumina os teus olhos é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te ajuda quando você está lendo um texto difícil da palavra, você fala, é impossível entender. É porque, querido, você precisa entender que é o Espírito Santo que te ilumina. É Ele que te ensina. É Ele que faz os teus olhos iluminar. Você pode ler 300 livros de teologia, mas se não tiver o Espírito Santo, serão apenas letras, simplesmente não vai ter uma revelação, não vai ter uma iluminação, porque é Ele que ensina. E outra coisa, e é Ele que faz você lembrar. Sabe quando você está naquele momento? Sabe quando você está naquela situação? E daqui a pouco, você, principalmente você como eu, que é ruim de memória. Eu acho que tem outras pessoas que são ruins de memória, né? Mas você está naquele momento, você está ali, prestes a acontecer alguma coisa, prestes a desistir, prestes a brigar. Aí daqui a pouco vem uma passagem da Bíblia e você fala, nossa, não é você, querido. É o Espírito Santo que te faz lembrar. Mas deixa eu dizer uma coisa, Ele lembra daquilo que você leu. Ele lembra daquilo que você leu. Ele lembra das passagens que você leu e daquilo que entrou dentro de você. Não tem como Ele te lembrar de algo. Quando você estiver passando por uma tribulação na família, alguma angústia, algum luto, não adianta você tentar lá, deixa eu ver o que está lá, não adianta. Você pode até pegar a Bíblia, mas se não há uma revelação do Espírito Santo, não há consolo, não há uma revelação, não há iluminação, porque é Ele que faz. A letra vazia. Alguns confundem esse versículo, né? Diz que a letra mata, e alguns confundem que é a palavra de Deus. Não, que não está falando da palavra de Deus. Está falando que a letra vazia, sem a iluminação do Espírito Santo, essa sim mata. Ah, mas como é gostoso, querido, quando você está evangelizando uma pessoa, e principalmente pessoas como nós, que às vezes esquecem algumas coisas, e daqui a pouco o Espírito Santo vai lá, olha, vem um versículo na sua cabeça, você fala para a pessoa, você se alegra por isso. Sabe por quê? Mas é o Espírito Santo te fazendo lembrar das promessas, te fazendo lembrar daquilo que Ele te falou, daquilo que você aprendeu, daquilo que você leu. Isso é grandioso, querido. É grandioso, porque não importa se você tem mestrado, se você tem faculdade, não importa se você mora no interior, se você mora na maior cidade do Brasil, não importa o seu nível intelectual, o Espírito Santo dentro de você, querido, ele é uma potência. Quantas vezes pastores, né, eu cresci na Assembleia de Deus, pastores que não tinham teologia começavam a ministrar e pregar, e muitas vezes falava Jesus, falava glórias, é carioca que fala assim, né? Mas ele falava, né, tinha algumas dificuldades em questão de palavras, mas quando ele abria a boca, querido, nós via a presença do Espírito Santo, mas isso era a presença do Espírito Santo dele. Então não importa a questão intelectual, não importa se você sabe, isso é grandioso. É grandioso porque quando Ele te chama, Ele te capacita. Ele te capacita com a presença gloriosa do Espírito Santo. Ele te capacita com a presença dEle, a ponto de você apenas um mês. É por isso que você vê muito novos convertidos saindo na rua aí. Já viu um novo convertido sair na rua? Que glória isso. A gente precisamos sempre estar lembrando disso, querido. Lembrando do nosso primeiro tempo com Deus. No primeiro momento com Deus, já viu ele sair na rua? Ele quer falar para todo mundo, passa uma aqui, ei Jesus, por quê, querido? Porque talvez ele até não entende muita coisa, mas ele sabe de uma coisa, e o Espírito Santo está ali dentro dele, e ele sabe que há dentro dele o Espírito Santo, e ele sai dizendo, Jesus te ama, ele quer te libertar, ele tem a habitação do Espírito Santo, ele tem a alegria do Espírito Santo, e é isso que nós precisamos ter, querido. Outra coisa que esse presente nos faz, ele nos guia. Em João capítulo 16, versículo 13, versículo 13, parte A. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Está precisando de direção, querido? Está precisando de direção? O Espírito Santo que te guia. Ele o guiará em toda a verdade. É Ele que te direciona. É Ele que fala ao teu coração, olha, vai por esse caminho, faz isso, pode ir que eu estou com você. É Ele que guia os teus passos, querido. Outra coisa que esse presente faz, Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Ok? Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26, vai dizer assim,
Da mesma maneira, vou esperar um pouco, você abrir, Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele te ajuda na sua fraqueza, querido. Quando você se sente fraco, quando você se sente abatido, quando você se sente que as portas fecharam, que você não tem mais saída, olha só o que ele faz. O Espírito Santo te ajuda na sua fraqueza. Mesmo quando não sabemos orar, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele momento onde você não consegue orar? Onde simplesmente lágrimas caem nos seus olhos? Onde você simplesmente sussurra? Ali está o Espírito Santo intercedendo por você. Sabe aquele momento que você não sabe nem como orar? Sabe quando você está com raiva? Você fala, se sair alguma coisa da minha boca, vai sair coisa errada. Mas você fala, ó, Espírito Santo, vem, me ajuda. O Espírito Santo te ajuda nesse momento. Ele é o seu intercessor. Ele te ajuda, ok? Outra coisa que o Espírito Santo também faz. Ele produz frutos. Como eu disse para você, a santificação é um processo. E ele também, ele começa a produzir frutos em nós. Ok? Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. 23 diz assim: mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Querido, quem produz isso em nós é o Espírito Santo. Você não tem domínio próprio por si só. Tem gente que tempos atrás dizia, se vinha é 2 palitos. É papum. Aí, né, se converteu, aceitou a Cristo. Aí, né, acha que, não, agora eu tenho domínio próprio. Aí toma fechada no trânsito. Tem gente que vai até atrás. Não, peraí, deixa eu ver, deixa eu falar alguns glórias para esse irmão. Aí chega lá, é o pastor. É, pastor. Mansidão, paciência. Tem gente que é impaciente. Aí daqui a pouco aceitou a Cristo e falou, nossa, parece que eu estou meditando. Não, querido. Isso tudo vem do Espírito Santo, é Ele que produz em você. E se você ainda não tem esses frutos, peça o Espírito Santo. Na verdade, trabalhe isso juntamente com o Espírito Santo. Bondade, amabilidade. Ok? Outra coisa que esse presente nos faz, o Espírito Santo nos enche de alegria. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Efésios 5, 18, vai dizer assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem encher. Outras passagens vai, olha, não vai se embriagar com vinho, que traz uma alegria momentânea. Né? O vinho, ele traz muita, principalmente o termo bíblico, essa questão da alegria, né? O povo bebia, né? O povo tomava ali aquele vinho e ficava um pouco alegre. Mas ele diz, não se alegrem com o vinho, mas não só a questão do álcool em si, mas eles se alegravam com o vinho em si. Mas aqui ele está dizendo específico sobre a questão, um povo que se alegrava, né? E ele está dizendo, alegrem-se, encham do Espírito Santo, que ele te enche de alegria. Ok? É o Espírito Santo que preenche a sua vida. Eu costumo dizer para os nossos jovens, se você não for preenchido com o Espírito Santo, nada vai te preencher. Se você não for preenchido, cheio dele, não adianta droga, não adianta sexo, não adianta nada, não adianta o melhor carro, não adianta a melhor condição financeira, nada disso vai trazer alegria. Estava vendo um estudo esse dia que diz que não só a pobreza traz tristeza, mas a riqueza também. Eu não lembro o título da matéria, mas diz que a tristeza dos ricos, né? Oi?
A tristeza dos milionários parece um paradoxo, né? Porque milionário é triste. Como assim? Mas sabe o que é? Eles chegam a um patamar tão grande que eles não conseguem, eles não têm uma realização maior, porque muitos deles colocaram a sua confiança, a sua alegria. Quando eu tiver 3 Lamborghini, eu vou ser feliz. Quando eu tiver 4 mansões em Miami, eu vou ser feliz. Quando essa pessoa conquistou isso, ela diz... os milionários dizem assim, olha, eu conquistei tudo isso aí, mas às vezes eu me sinto vazio, eu me sinto parece que não há alegria suficiente. É que eles ainda não entenderam. E se você for milionário que estiver nos assistindo aqui, querido, entenda, não só os milionários, mas fala a questão de uma falsa riqueza também. Há aqueles que não têm condições financeiras, mas se acham em uma posição de riqueza, não preciso de Deus. Eu já tenho o suficiente. Eu já sou rico o suficiente. Mas quando coloca a cabeça no travesseiro, não tem alegria. Quando chega em casa com a família, não tem alegria. Quando vai para o trabalho, não tem alegria. Querido, a alegria que o mundo muitas vezes traz, ela é passageira e muitas vezes é falsa. Mas a alegria que vem do alto, essa te preenche. E ela te preenche de tal forma que se você tiver um Fusca, se você tiver, sei lá, morando numa casa de madeira, se você não tiver nenhuma casa de madeira, se for dormir no chão, se você a palavra de Deus diz que até se você for perseguido, se você for perseguido por causa do Evangelho e diz, olha, se alegrem por isso. Querido. Mas isso vem do Espírito Santo. É Ele que está quando ninguém pode mais estar. É Ele que traz aquela alegria, aquela força quando ninguém mais está. Quando está só você e um quarto vazio, só você e um ambiente vazio. Quando não há solução mais, quando a tristeza está batendo na porta, mas vem a alegria transbordando que você não sabe de onde vem. Você começa a chorar e você não sabe de onde vem essa alegria, mas depois você começa a entender, porque não é por você, mas há uma presença gloriosa dentro de você que está te preenchendo e ela se chama Espírito Santo, que foi enviado. Eu espero que nessa manhã você saia daqui com a grandeza do presente que você recebeu. Eu espero que você que está em casa entenda que há dentro de você algo forte, algo maravilhoso, que nenhum dinheiro do mundo compra. Não há nada que possa comprar, querido. Não há nada que possa comprar essa presença maravilhosa. E Ele nos deixou o Espírito Santo, principalmente na passagem de João 16, Ele diz, olha, não se preocupem, porque eu estou preparando um lugar para vocês. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês, eu vou pedir ao Pai, quero que Ele envie o Espírito Santo. Eu vou pedir ao Pai para que Ele envie um presente maravilhoso, o maior presente que vocês podem receber. Eu não sei como você está aqui nessa manhã. Talvez você não se sente realizado. Talvez você não se sente completo, porque ainda você não entendeu que Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, Ele enviou o teu Filho, que morreu, te deu uma nova vida, uma nova condição. Ele prometeu que Ele vai voltar, Ele te deixou o Espírito Santo, e essa é a nova condição que você tem. Essa palavra talvez venha casar com o tempo que nós estamos vivendo, onde muitos têm sofrido com o momento. Talvez você tenha até desesperado, perdido as forças. Talvez você não está até entendendo do que está acontecendo. Mas saiba, Ele não te deixou sozinho. Ele não te deixou aí. Algumas pessoas vão dizer, olha, Deus é um Deus tão grande. Algumas vertentes que vai trazer que Deus é um Deus tão grande, tão poderoso, que Ele não pode estar no céu e estar na terra ao mesmo tempo. Ele não pode, porque Ele é santo, ao mesmo tempo, estar lá no céu e coabitar com homens tão maus. E sabe o que eles dizem? Olha, não, sabe o que Deus fez? Deus criou tudo isso e nos abandonou. Essa é uma vertente totalmente murcha, que não tem raiz em nada. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus que está à direita do Pai agora,
É o mesmo Jesus que já esteve conosco, habitou aqui em forma de homem, viveu, sofreu. Ele não é um Deus que está simplesmente no céu, lá parado, olhando o teu sofrimento, dizendo, não, deixa ele lá sozinho resolver. Não. Ele não está olhando, Adão pecou mesmo, Eva pecou, é problema deles. Não. Para que você entenda, antes mesmo de Adão pecar, ele já tinha providenciado. Deus não foi pego de surpresa. Antes mesmo de Adão estar pecar, ele já tinha providenciado o meio pelo qual seríamos redimidos. E isso é maravilhoso. Eu não sei você, querido, mas quando eu estava preparando essa mensagem, essa palavra eu ministrei na célula, há alguns meses atrás. Eu disse, eu gostaria também de ministrar para os irmãos que estão ali. O presente do rei. Ele nos enviou juntamente com seu pai, para que você não estivesse sozinho, abandonado, num mundo como esse. Num mundo como esse. Talvez você está, pastor, mas eu me sinto... Está tão difícil viver nesse mundo. Há tantas coisas acontecendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e é motivo de você se alegrar. Porque ele também diz, principalmente nos evangelhos, ele vai dizer, quando vocês estiverem vendo sinais acontecendo, saiba que eu estou à porta. Então talvez você está vendo tantas coisas e você está dizendo assim, não dá mais. Se alegre, porque quando você vê os sinais do princípio das dores, pode ter certeza, o rei está voltando e ele voltará para te buscar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Que você fique com essa palavra, querido. Que você se alegre com o Espírito Santo. Se alegre com a presença maravilhosa dele. Então, quando vir sentimentos, quando vir algo dizendo assim, você não é nada, você não tem nada, saiba que você tem tudo. E tudo tão grandioso, que é o Espírito Santo. Amém? Feche os olhos. Espírito Santo, obrigado pela tua presença maravilhosa. Obrigado porque é através da tua obra que somos lavados, redimidos. É através da sua obra que podemos viver uma nova vida. Podemos ser novas criaturas. Obrigado porque o Senhor nos dá a condição de vivermos uma vida aqui na terra em santidade. Obrigado por realizar a obra da santidade Estado. Obrigado por realizar a obra da santidade de processo, que a cada dia nos faz parecer mais com a imagem do Santo Cristo Jesus. Obrigado porque a tua presença nos fortalece em momentos como esse. Obrigado porque quando estamos sentindo desamparados, abatidos, a tua presença nos preenche, nos alegra, nos faz lembrar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua obra. Continue realizando essa obra em nós, Espírito Santo. A cada dia, a cada manhã, nós queremos mais, Espírito Santo. Não queremos simplesmente parar, simplesmente por receber o Espírito Santo, mas nós queremos a plenitude do seu Espírito Santo, experimentar tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Espírito Santo. Realiza a tua obra naqueles que estão nos assistindo agora. Espírito Santo que convence do juízo, Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, convence essa pessoa que está nos assistindo agora da necessidade de arrependimento, da necessidade do arrependimento do pecado, do entendimento do juízo. Espírito Santo, invada essa casa agora, essa pessoa agora. Que essa pessoa, onde ela está agora, possa estar se entregando ao Senhor. Que nesse exato momento ela possa estar se entregando ao senhorio de Cristo.
Eu não sei onde essa pessoa está nos assistindo, ou talvez até aqui nesse exato momento, tem uma pessoa que está se entregando, o Espírito Santo vai agora, preenche essa pessoa. Faça com que ela sinta a tua presença de uma forma como ela nunca sentiu antes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Próximo culto, queridos. Domingo às 9 horas, culto presencial. Se você quiser vir no próximo domingo, faça a sua inscrição, tá bom? A gente está mandando nos grupos de WhatsApp, né? Então, se você quiser já estar presente, já faça a sua inscrição, ok? Hoje foi maravilhoso estar com os irmãos que estão aqui. E eu creio que vai continuar assim. Os irmãos têm perdido medo. E é isso, temos que perder mesmo, queridos. Mas tomar devidas precauções como temos tomado. Então faça a sua inscrição, tá bom? O culto dos jovens continua ainda online, né? Então convida a juventude para estar nos assistindo, ok? As células continuam ainda online, ok? Eu não sei se vai ter aqui os aniversariantes do mês, vai ter? Vamos ver se vai... tá aí. Nós temos aqui o retorno do rei. Nós temos aqui 6/10, né? Acho que é terça-feira, segunda. O tio Gilbert, né? Gilbert das meninos, né? Manda parabéns para ele, as crianças aí da casa, né? Não esquecem. Nós temos também, ok? Dia 9/10, o João Brian Alves. É do sítio? É do sítio? Ok? Lá, o pessoal que estiver nos assistindo talvez no sítio, ou que quem estiver indo pro sítio, dê um abraço nele pela gente, tá bom? Por nós, tá bom? Então é isso. Os próximos aniversariantes vão estar no próximo domingo. Amém? Coloque-se de pé. Estenda sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que está aqui, está em casa, diga: Deus abençoe. Ótimo início de semana para vocês. Cumprimente seu irmão, né? Pode ser estilo japonês mesmo. Deus abençoe vocês.